Vou botar uma musiquinha de entrada aqui. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Deixa o pessoal entrar. Boa noite, professor Guilherme. O pessoal está chegando na live. Pessoal, a live que era das 2 horas está acontecendo agora às 8h30. Deixa o pessoal entrar. Peço que quem vai entrando na live vai compartilhando o link para as pessoas também participarem desse acontecimento histórico na minha vida, principalmente no meu início de carreira como gestor público. Ter o senhor comigo falando, principalmente em tempos de pré-campanha, professor, é algo que com essa live aqui eu já conquistei muitas coisas. E a sua vinda está trazendo outros professores também, porque a ideia do lugar de fala, professor, foi, como eu expliquei para o senhor outro dia, foi uma das suas aulas que me despertou essa ideia das pessoas terem voz, de buscarem que os seus agentes políticos eles coloquem a população a par do que realmente está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos anos, e também que eles possam nos ouvir, e que esse registro fique feito para que 2021 a gente entre numa Santana do Livramento com uma perspectiva de discussão política bem melhor. O senhor está com a palavra a partir de agora. Então, boa noite a todas e boa noite a todos. Boa noite ao Giovanni. E eu vim, em primeiro lugar, eu acho a função aqui é dar uma espécie de testemunho, uma vez que o Giovanni está se iniciando como gestor público e se iniciando também numa pré-campanha política. Então, eu vim aqui para dar, em primeiro lugar, um testemunho. Dizer que o Giovanni sempre foi um sujeito aplicado, um aluno dedicado, um cara estudioso e um cara que participava das discussões em aula. Nunca se esquivou das discussões, sempre participou. Do que ele não sabia, ele perguntava. Do que ele sabia, ele opinava. Ele dava, enfim, a sua contribuição ao processo de contribuição do conhecimento. Então, independente do partido, o Giovanni sabe, me conhece, sabe que o meu espectro político é mais à esquerda, mas não há problema. O diálogo dentro da política partidária tem que ocorrer entre a esquerda, entre a direita, porque o que interessa são os interesses da comunidade, os interesses do município. Então, muitos políticos que, por vezes, são à esquerda e à direita, têm que convergir, votar junto em muitos projetos, quando esse projeto é o bem-estar da comunidade, o bem-estar, enfim, de toda a sociedade. Então, eu queria encerrar essa primeira fala de boa noite dizendo, uma coisa eu tenho certeza, o Giovanni é um cara que puxa a cordinha para o lado do bem, é um cara que vem aí para contribuir, e tem conteúdo, tem café no bule, como diz o ditado popular, para contribuir no debate político e provavelmente, futuramente, agora em breve, vai estar assegurando o seu lugar entre os representantes populares de Santana do Livramento. Obrigado, professor, pelas palavras. Dando início ao nosso debate, professor, eu gostaria que o senhor esclarecesse para as pessoas e para mim, novamente, o papel, né, das políticas públicas. Primeiro, que o senhor explicasse o que é política pública e o que é o problema público, para a gente poder entrar no ciclo em si das políticas públicas, para que as pessoas mais leigas, que não tiveram a oportunidade de assistir a sua aula, comecem a entender o que eu gostaria que elas, hoje, numa quarta-feira, onde um Grenal hoje é o assunto mais comentado no Twitter, onde as pessoas estão comentando, e a gente está aqui falando de política e de um tema super importante, que é o ciclo das políticas públicas que são aplicadas dentro do município. Bom, em primeiro lugar, então, eu não vou fazer aqui nenhuma elaboração professoral, nada aqui acadêmico, digamos assim. Vamos falar uma linguagem mais simples, uma linguagem para as pessoas que não são iniciadas, que não são da academia, possam entender. Então, vamos fazer uma espécie de bate-papo mais descontraído. Mas antes de entrar no tema especificamente das políticas públicas, eu gostaria de dar uma opinião a respeito disso que você falou agora, Giovanni, sobre esse nosso jogo de futebol que nós temos agora. Eu tenho para te dizer o seguinte, Giovanni, eu sei o placar hoje. Eu sei o placar. Eu sei o placar. Sabe qual é o placar hoje? Vai ser um novo 7-1. Lembra do 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha? Hoje vai ser 7-1.
7 para o mau gosto, 1 para o bom senso. O bom senso hoje vai tomar de goleada para o mau gosto. Enfim, em meio a uma pandemia, para atender os interesses dos patrocinadores, portanto, para atender os interesses financeiros de um grupo de comunicação, um cônsul, como aquele cidadão lá que vai ao Jornal do Almoço defender os seus patrocinadores e promover, enfim, os seus anunciantes, ele é um cônsul desse capital privatista. Então, é muito triste. Tanto eu sou colorado, tu é gremista, só que eu acho que gremistas e colorados se aliaram na decisão errada. É lamentável. Como o Twitter estava chamando mesmo, é o Grenal da peste. Eu acho muito triste. É a pior página da dupla Grenal na história. Diante de 80 mil mortes, diante de mais de 2 milhões de contaminados por uma pandemia, por um vírus que é letal, enfim, levar um esporte à frente é a coisa mais triste que teve aí nos últimos tempos. Então, eu não vou me furtar da opinião, Giovanni. E aí, falando mais exatamente nas políticas públicas, porque tem a ver. O resultado que nós estamos vendo dessa pandemia, assim, graçando por aí, contaminando as pessoas e sendo tratada com desdém, sobretudo pelo governo federal, é o resultado, enfim, de políticas, da ausência de políticas públicas. E a primeira palavrinha que eu vou trazer, então, para a gente debater é essa, uma dupla palavra, né? O que é a política pública? É a ação do governo para atender a demanda, as necessidades da população. Só que toda a ação também tem o seu lado negativo. Tudo que se faz também não se faz. E aí tem uma segunda palavrinha que é importantíssima, Giovanni, que é inação. Ou seja, eu não fazer, eu não agir diante do problema público. Muitas vezes, um governo, ao não agir diante de um problema público, ele está tomando uma atitude diante de um problema público, que é deixar o problema acontecer e lucrar com aquele problema, ganhar politicamente com aquele problema. E nós, atualmente, hoje no Brasil, estamos vendo o governo, que é governado por um desvairado, vendedor de cloroquina, parece que ganha, acrescenta capital político com a pandemia. Então, é muito triste, em primeiro lugar, isso. A política pública é a ação do Estado. É a ação do Estado para atender a demanda da população. E tu lembras, eu vou me esticar um pouquinho antes de tu fazer uma segunda pergunta. A hora que tu quiser me interromper, me interrompe. Vamos falar... Fica à vontade. Vamos, vai ficar à vontade. Ótimo. Vamos falar de boa. Tu me conhece, tu sabe como é que eu escuto, é aberto, assim não mesmo. Tem problema. Isso. Então tá bom. Isso aí. Bom, enfim, então, tu sabe que a minha visão a respeito das políticas públicas não é uma visão positiva. Pelo meu aspecto mais à esquerda da política, eu penso a política pública como uma necessidade dos governos para atender os sintomas de um problema público, mas não as suas causas. E é essa grande questão que a gente tem que tratar aqui. É claro que, se Deus quiser, agora daqui a um tempo, tu vai ser um gestor público atuante na política, então provavelmente tu te esforce para atender as demandas da população, não só que porventura venha te eleger, como também, enfim, a comunidade como um todo, porque quando tu fizeres um projeto, vai atender a todos, não com só certeza. Quem votou em você. Isso é uma noção ampla da questão pública, né? Sim. Mas, enfim, é importante guardar essa ideia de que a política pública, ela não é uma tentativa de solucionar um problema, ela é uma tentativa de agir, em suas causas, em suas consequências. Então, a política pública, ela age naquilo que é consequente de um problema que é fundamental. E qual é um problema que é fundamental? O problema da desigualdade social. Essa pandemia, e eu volto, porque nós estamos aqui falando no dia 22, às 20 para as 9 da noite, aproximadamente, estamos em meio a uma pandemia, a um certo afastamento social, a uma certa quarentena, enfim, tudo isso está permeando nossas vidas, né? Então fica muito claro que essa pandemia, porque não há políticas públicas para enfrentá-la, ela afeta diferentemente pobres e ricos. É claro que os ricos vão ter melhor atendimento, vão ter melhor oportunidade, e os pobres, como os números estão mostrando, vão morrer, sobretudo pobres, pretos, pobres periféricos, enfim, pessoas que não terão acesso a bens de saúde que seriam promovidos por políticas públicas. Então fica claro, diante da pandemia, mais ainda, fica escancarado o caráter
pragmático, que está, inclusive, tu usaste esses dois termos, Isso. eu acho que tu tinhas interesse em abordar isso, né? Isso, a pragmática tem a ver com isso, com ações práticas relacionadas a um horizonte que se vê. E o pragmatismo está relacionado a lidar com soluções dentro de um campo de visão programado, enquanto que a praxis, que tem a ver muito mais com projetar para além do que se vê, e essa seria, sim, verdadeiramente a política pública. Então, se quiséssemos mesmo resolver o problema público numa sociedade desigual como a do Brasil, enfrentaríamos problemas como a taxação das grandes fortunas, a taxação dos bancos, a taxação... aí seriam questões federais, não da vereança, claro. Né? Seria mais além. Exato, seria de uma outra esfera. Mas, mesmo assim, o enfrentamento verdadeiro de questões públicas estaria numa outra esfera, que não na esfera mais particular do município. Sim, com certeza. Essa questão da praxis e do pragmatismo, eu coloquei ela como pauta por esse sentido mesmo, professor. Porque não adianta a gente criar políticas públicas pragmáticas, né? Se não vai resolver o problema. É como tu colocar um asfalto aqui no município, trazendo para o âmbito do município, um asfalto péssimo, né? Dizendo que vai resolver o problema de asfalto por 40, 50 anos. Não é, se tu não resolveu, isso não é uma política pública que solucionou. Tu adiou os buracos, porque daqui para frente vai. E a outra situação que dentro do município que se encaixa na questão prática e na questão pragmática, o exemplo mais claro hoje é uma via asfaltada num bairro para valorizar terrenos, enquanto lá uma comunidade próxima da mesma via asfaltada, a cada dia que chove, inunda suas casas. O dinheiro estava disponível, ao invés da política pública ser aplicada para solucionar o problema de fato, para ir lá e construir a ponte que caiu da rua, para dar mobilidade urbana para aquela comunidade, não, foi aplicado aonde está sendo feito um loteamento, dentro daquele loteamento vai ser feita uma valorização, ou seja, em época de campanha, se não fez o bom senso do pragmatismo e da prática. E era isso que eu queria abordar, para que as pessoas olhassem, fizessem essa análise de como as políticas públicas são aplicadas, porque geralmente falam assim, ó, mas esse fez, aquele não fez. Esse também fez. Mas qual que fez de forma que atingisse, que tivesse uma meta, né, para atingir mais pessoas, né, preferencialmente aqui em Santana do Livramento, nos bairros, que é os lugares que mais sofrem com questões como essa, alagamento. Agora mesmo a gente falando em épocas de pandemia, várias notícias falando que em grandes cidades o vírus está no esgoto. Aqui, então, se não tem esgoto, que é saneamento básico, que outro dia a gente esteve falando, eu e o Inchauspe, e tem enchente, imagina quantas doenças fora o Covid, cada vez que vem uma chuvinha não vem para essas famílias. E o que é pior, eles não querem doação de imóveis, eles só querem trabalhar. Eles querem poder sair das suas casas e poder ir trabalhar e voltar e estar com os pés secos, poder ter um cachorro no pátio. Nem isso as pessoas conseguem ter numa região específica aqui de Santana. Por isso que eu gostaria de abordar essa questão, para que as pessoas pudessem ter essa lucidez mais apropriada. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer um acréscimo a isso que você falou. Para você ver como a exigência e a demanda da população muitas vezes não é tão grandiosa. Não está no nível da superação da raiz daquele problema. A pessoa exatamente não quer mudar de lugar. A pessoa não quer mudar de classe social. Ela só quer um simples atendimento. E aí nós estaremos no nível da assistência social, de um assistencialismo, que é claro que para quem tem, não resolve o problema, mas para quem tem necessidade, Giovanni, é extremamente necessário. Como dizia o Betinho, o que era sociólogo, aliás, né, e foi ministro do Collor, ele dizia, quem tem fome tem pressa, e quem molha os pés tem pressa. Quem tem que sair no barro e botar saquinho plástico nos 2 sapatos para não embarrar os pés até pegar o ônibus, tem pressa. Para quem não pode ter um cão no pátio, para lazer ou para guarda do seu fim da sua casa, tem pressa. Então, essas pessoas têm muita pressa. E elas querem, de fato, solucionar o problema. Então, elas querem soluções que estejam para além do limite que o município pode oferecer. Toda vez que estiver para além dos limites do município, estaremos falando da praxis.
A praxis tem a ver com aquilo que enxerga além das possibilidades imediatas, com aquilo que a gente tem. Normalmente, as políticas públicas estão relacionadas àquilo que tem. Seria como você dizer, olha, não tem verba para isso. Bom, então tem que se resolver uma questão mais ampla. Então tem que se deixar de destinar verbas para lugares onde precisa menos, mas porque tem interesses privatistas, imobiliários, que financiaram campanhas mais ricas. Aí vai ter a ver também com a sua campanha. Essa forma como você está fazendo campanha, usando as redes sociais, usando gratuitamente um programa como esse, por exemplo, mostra o caráter público e não dependente de interesses privados que outros terão. Então, os grandes vereadores, os grandões, aqueles que já estão na Câmara provavelmente há muito tempo, eles também já estejam comprometidos, Giovanni, com muitos interesses privatistas. Então, é importante que venham pessoas que não estejam comprometidas, porque essas não terão compromissos anteriores guardados para a sua campanha e poderão interferir, poderão tirar o investimento de um calçamento, por exemplo, a rua já é pavimentada, mas vai ser asfaltada para que o rico possa andar no seu carro sem fazer ruídos internos. Não, é melhor que não se asfalte determinada rua, por exemplo, mas que se leve esgoto e pavimento, saneamento básico, portanto, para uma comunidade mais pobre. Mas isso será feito por pessoas que tenham interesses mais imediatos, que não tenham compromissos com o grande capital. Por isso é importante candidaturas como a sua, e muitas outras, tem outras pessoas também interessadas nesse mesmo sentido, mas que saberão tratar a política pública como o interesse daqueles que realmente necessitam delas, mesmo menos comprometidos com interesses privados, do grande capital, pessoas já com larga história na Câmara, e a gente sabe muito bem os compromissos que eles têm. Com certeza, professor, é bem isso mesmo. E uma das questões do debate sobre políticas públicas é também porque a minha ideia, que eu vou deixar mais clara agora para que as pessoas que estão me acompanhando possam entender, e eu precisava do senhor para me auxiliar, para poder explicá-los, né, para que eles possam compreender que as políticas públicas ela têm um ciclo. E a minha ideia inicial, quando eu quis ser pré-candidato, era formar uma agenda. E que essa agenda eu pudesse levantar a bandeira da educação pública, que é o ensino de qualidade e gratuito, a qual eu fui agraciado. E isso me deu um direito. Eu tive o direito de estar lá dentro e hoje eu tenho o dever de levar essa bandeira adiante. Principalmente agora que a gente está num campo de visão, né? Que é uma pré-campanha, a gente sabe que as eleições não serão adiadas, não serão canceladas, isso vai acontecer, as pessoas gostem ou elas não gostem, e essa importância que o senhor falou mesmo, que o senhor citou, que é o aplicativo gratuito para que as pessoas possam me conhecer. Elas estão tendo a oportunidade de conhecer pessoas que têm voz, que são ativos, que não dependem de um capital privado, que querem levar a educação pública, que é o dinheiro pago dos seus impostos. É o dinheiro dos impostos. E não é só o imposto do grande empresário, do grande milionário que existe em Santana do Livramento. É o imposto da pessoa que compra pão na padaria também. É o imposto da pessoa que compra ali o seu guisado. Tá embutido, né, professor? Complementa para mim, por favor. Bom, muito bem, claro, você vai saber muito bem que são essas pessoas mais pobres que mais necessitam, aquelas que necessitam da interferência da política pública, pela mão do poder público. E quem faz essa mediação, quem executa, quem propõe, quem legisla sobre isso? Ora, esse é o papel do vereador. O papel do vereador são dois, basicamente. Primeiro é legislar sobre questões do município, da municipalidade, da região, da sua legislatura. E, sim, segundo, fiscalizar o trabalho da prefeitura. Portanto, vai ser muito importante também saber quem estará no cargo, na cadeira de prefeito, que também já estão em pré-campanha. Eu também já observei os pré-candidatos a pessoas muito qualificadas e que provavelmente têm capacidade de promover políticas públicas mais igualitárias. Ontem, na Câmara, a gente viu a aprovação do Fundeb, que é o financiamento da educação pública, conforme o texto que tinha sido debatido largamente na Câmara. Agora vai para o Senado. Como a votação foi muito alta na Câmara, é provável que o Senado chancele, confirme a decisão que subiu da Câmara. Com isso, não vai ser municipalizado, não vai ser federalizado. A verba voltará para o município.
E aí serão pessoas do município, os vereadores, juntamente com o prefeito, que farão a gestão desse recurso, destinando para aquelas escolas que mais precisam, para as pessoas que mais precisam. E isso é importantíssimo para fazer uma educação de qualidade. Essa educação de qualidade, sobretudo a educação mais das séries mais baixas, as séries iniciais, é de cuidado do município. E, portanto, políticas públicas que façam esse dinheiro chegar de forma mais eficiente até as escolas que mais precisam, seja o trabalho mais nobre, a função mais nobre de um futuro vereador, um candidato, pré-candidato à futura vereança como você. Isso é muito importante. Chegar às pessoas que mais precisem, olhar o interesse de baixo. Isso é uma visão que você sempre teve. A gente discutia em aula, eu me lembro, né? Você teve a educação, estudou na Unipampa, fez a educação, você também estudou fora, eu me lembro que você contava que tinha estudado fora e tudo mais, mas fez a sua graduação numa universidade pública e sabe muito bem a importância do caráter público da educação, sem compromissos. Professores que pesquisam, produzem o seu próprio conhecimento e, portanto, vão ensinar de forma livre, ensinar aquilo no que acreditam. Portanto, é um ensino mais sincero, mais autêntico, mais visceral. A gente fala daquilo que pesquisou e estudou. Portanto, a gente não fala daquilo que nos obrigaram a falar. Não, a gente fala daquilo que é livre e a gente propõe o livre pensamento. Ora, isso só pode, claro, se repetir numa pré-candidatura como a sua, que propõe também uma educação de qualidade lá de baixo, lá desde a escola primária. Fundamental para constituir um sujeito que depois vai almejar alcançar lugares, enfim, de melhor qualificação no mercado de trabalho, na vida, enfim, na atuação política, enfim, né? Com certeza, professor. Essa questão mesmo da educação é algo que Livramento sabe bem. Até pouco tempo foi notícia no Brasil inteiro, em rede nacional. E essa fiscalização do vereador ela é muito importante, e por isso em compreender a política pública, e por isso compreender em qual fase a política pública vai estar, e esse recurso ficará aqui nos cofres públicos do município. E como? Olha a responsabilidade de um pré-candidato a vereador. As pessoas às vezes acham que política é só politicagem, aquela coisa toda, é aquela demonização da política que a gente debatia em sala de aula, que é muito triste. A gente faz uma live sobre política ou convida os amigos para política, eles são poucos os que querem assistir, mas eles não entendem a importância que é tu ter um vereador lá, guerreiro, que vá brigar, que vá atrás de fiscalizar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai chegar aqui. Agora, aprovando esse dinheiro vai estar aqui nos cofres. E como é que os vereadores aqui eles não vêm para falar para a população, eles não prestam contas das suas fiscalizações, e Livramento é carente disso. O Livramento é carente de uma fiscalização, então podemos até fazer, entre aspas, aqui, que a própria fiscalização, que é um trabalho do vereador, seria uma política pública. Né? Claro. E é importante também outro detalhe, Giovanni, que a gente falava nas disciplinas, para quem não sabe, eu ministro na Unipampa, no curso de gestão pública, a disciplina de políticas públicas. E eu dizia para o Giovanni e para a turma, enfim, digo sempre, todos os semestres que eu ministro a disciplina, agora estamos parados, o ensino presencial, pelo menos, né? Ainda não sabemos como vamos dar conta do ensino remoto, à distância, enfim. Mas, enfim, eu falava que se nós tivéssemos que dizer que havia uma espécie de disciplinas mais importantes do curso, eu diria que uma disciplina que cirurgicamente é importante para um gestor público é a de políticas públicas. E aí, então, eu era super severo na avaliação, o Giovanni sabe, eu brincava com eles que eu não daria nenhuma facilitação no jargão popular, não daria moleza. Eu pegaria duro, porque sem política pública, um gestor público não existe, ele não trabalha, ele não pode trabalhar, ele não pode se formar, ele não pode nem ter orgulho do diploma que tem, se ele não souber do que se trata a política pública, como que é essa dinâmica, enfim. E um dos detalhes que a gente sempre chamava atenção na aula era a ideia da equipe. Sem uma equipe desqualificada, uma equipe sem qualificação técnica, uma equipe sem qualificação intelectual, não saberá gerir uma política pública, não saberá gerir o cargo da vereança, de um deputado federal, enfim, de um legislador. Não saberá, em nenhuma das instâncias. Normalmente,
essas equipes são montadas por pessoas que são apoiadores, que são amigos, que são pessoas de confiança. Nisso não reside nenhum problema. O problema é quando essas pessoas não têm nenhuma qualificação e não buscaram se qualificar. Então é importante que todo vereador que se alce, que tente, que faça a tentativa de chegar, tenha uma equipe qualificada. Porque esse sujeito saberá muito bem, a equipe, né, saberá muito bem, terá um setor que vai tratar das questões jurídicas, porque muitas vezes a política pública ela emperra em questões jurídicas. Eu gostaria, a comunidade quer, o legislador acha que é interessante, até conseguiria a verba, mas emperra em questões jurídicas. Portanto, uma equipe capacitada do ponto de vista jurídico pouparia trabalho, pouparia recursos, pouparia interesses, pouparia ânimos e faria um caminho mais curto até se efetivar uma política pública. É importante também que a equipe tenha alguém que entenda da questão contábil, porque muitas vezes não terá problemas jurídicos, terá interesse da comunidade, terá boa vontade do gestor, mas emperrará em problemas contábeis. Não pode, não há recursos, não tem como, não é suficiente, é muito caro. Um bom contador saberá os caminhos certos para efetivar aquela verba, para fazer melhor uso daquela verba, que sempre é uma verba pública, pois se é um cargo público, né? É importante também que, além de contábil, além do direito, tenha também alguém capacitado na área administrativa. E aí, por exemplo, o próprio Giovanni, outras pessoas que tenham formação na área de gestão pública, que saberão controlar as variantes do ponto de vista administrativo, do ponto de vista não só jurídico, não só contábil, mas organizacional mesmo. Saberá como começar, quais as fases que tem que passar, saberá a hora de identificar a agenda, o interesse da população, saberá a hora de formular uma política pública, do ponto de vista da escrita mesmo, né? Fazer aprovar, negociar com seus pares, fazer aquela política pública chegar até aquele setor do município, atendendo aquela demanda, aquela necessidade. Isso é muito importante. E depois saberá também extinguir uma política pública, saberá a hora dessa política pública parar, cessar e não continuar, às vezes, só para, vamos usar uma palavra, uma expressão, só para, como é que chama? Caçar votos. Porque tem política pública que só está em ação, que é para caçar voto, entende? Tem política pública que não entra em ação porque ela não dá voto também, né, Giovanni? Verdade, por exemplo, verdade. Políticas públicas que começam numa legislatura e só vão surtir efeito na outra, essas ninguém quer fazer. Saneamento básico, por que é tão deficitário? Porque normalmente é caro e lembra da expressão enterrar dinheiro? Você pegar tubos de esgoto e botar embaixo da terra, embaixo da rua, o eleitor não vai ver. A comunidade não vai ver, vai ser um pequeno número de pessoas que terá atendido a sua necessidade e ninguém mais vê. Então, os gestores, via de regra, não querem fazer. Então, alguém que tenha uma noção menos pragmática, menos imediata, mais prática, a longo prazo, adiante das circunstâncias imediatas, saberá melhor implantar, enfim, formular uma política pública nesse sentido. E, por fim, avaliar. Avaliar uma política pública é fundamental. Saber o quanto ela foi válida, o quanto não foi, abrir o debate público para isso, chamar pessoas para debater, as pessoas atendidas, as pessoas que não foram atendidas, porque toda vez que a gente opta por atender um determinado grupo, se opta também para deixar o outro de fora. Sim. Porque é isso, né, Giovanni? Você vai ter que o tempo todo optar. Fazer escolhas. Escolhas, exatamente. Gestão de risco. É que nem agora que a gente fez o exemplo. Asfaltou uma rua num lugar... Claro que o acesso lá era ruim, a gente concorda, muita gente concorda, mas ao mesmo tempo tem uma ponte caída numa outra rua muito próxima. Então, e lá dá enchente, lá faz 30 anos que as pessoas... E agora o senhor falou do negócio de não enterrar dinheiro, né? Ninguém vai ver. Faz 30 anos que as pessoas sofrem lá. Tem morador que me relatou que faz 30 anos que sofre com aquilo lá. E aí agora interditaram a rua, é mais fácil botar um monte de terra na rua do que consertar a ponte. Mas o recurso estava aí. E é mais fácil mostrar que asfaltei um lugar que existia como trafegado que ir lá e consertar o que seria prática, né? Isso. Vamos fazer o pragmático aqui, vamos, é ano de eleição, vamos mostrar, vamos fazer mais voto. Fácil. Mais fácil. Mais fácil, me elejo mais 4 anos e quando chegar no terceiro ano eu faço outra coisa de novo. E assim a gente vai indo, e assim as pessoas vão dormindo.
Por isso a ideia do lugar de fala, para que as pessoas pudessem falar, eu estava com isso encruado dentro de mim, estava me fazendo mal. Por quê? Porque eu sou assim, eu me dou pelas pessoas, eu vou lá, eu vejo, as pessoas, elas não querem nada em troca, são as pessoas trabalhadoras, elas são humildes pra caramba, um respeito pelo outro, que é inadmissível que isso seja feito dessa forma, que o dinheiro tenha vindo, e a gente acabou de falar que o recurso está escasso, o movimento da pandemia vai diminuir a arrecadação drasticamente, e aí eu tenho um recurso... Drasticamente, aí eu tenho um recurso que é difícil de conseguir esse recurso, e eu vou ali e aplico ele só para agradar, e eu estou falando isso do meu ponto de vista, doa quem doer, porque o que acontece? Não estou dizendo especificamente, mas a rua passa do lado onde está sendo loteado 300 lotes de terreno. Então não tem como dizer que não tem como não ver isso, professor. Então essa questão da praxe que o senhor está falando é para fazer o que tem que ser feito. Se o dinheiro veio para ser aplicado, aplica aonde tem necessidade realmente, pelo amor de Deus. As pessoas, elas são seres humanos também. Eles trabalham, eles vivem também, eles têm família, eles constituem sentimento. Mas eles não são milionários, eles não têm 300 terrenos para vender. Bom, isso exploda. As pessoas, todo mundo tem o mesmo direito dentro da sociedade, não é porque tu ganha 100 mil que tu tem mais direito do que eu que ganho R$1.000. E essa desigualdade me incomoda no mundo, me incomoda na sociedade. Imagino. E isso aí os caras não defendem. As pessoas, a gente tem que voltar um pontinho que tu falou, também eu deixei para trás, mas é bom retomar exatamente agora. A ideia da demonização da política, né? Claro que a política partidária, porque política é bem mais do que a política partidária. Política partidária, ela fica mais visível em anos de eleição. Aí, então, vem a público o debate, o confronto, né? Mas a política se faz o ano todo, se faz o tempo todo. Política é um jogo de forças. Tem gente que acha romanticamente que política é a arte do diálogo. Eu não me filio a isso, Giovanni. Para mim, não é a arte do diálogo. Não, isso não é política. Isso é etiqueta, isso, enfim, é outra coisa. Política é a arte do embate, a arte do confronto, é a arte de um jogo de poder. E equaliza-se os poderes, enfim, né? Uns vão ceder um pouco, outros vão ceder um pouco, até que se chega, muitas vezes, num certo equilíbrio. Isso é a política. De fato, isso é a política. Mas em ano de eleição, a política partidária fica demonizada, fica muito demonizada. E nós temos acompanhado desde 2013 uma certa negação da política. E isso é péssimo, porque isso despolitiza as pessoas, despolitiza as comunidades, mesmo os pobres. Eles acabam, ao negar a política, eles acabam cedendo ao assistencialismo, ao toma lá da cá. E aí, então, eles acabam se conformando com, muitas vezes, um remendo, com, muitas vezes, uma verba que é pouca e acabam aceitando aquilo como dado e deixam de lutar. E lutar é fazer política, Giovanni. Isso é muito importante. Lutar é fazer política. Então, essas associações de bairro, esses líderes comunitários dizem, não, mas esses caras só defendem o próprio interesse. Mas e quem não defende os próprios interesses? Agora, há pessoas que têm interesses mais universais, e é disso que você está falando. Você também vai defender os seus próprios interesses, e seria péssimo se não fizesse. Agora, os seus interesses, os que você vai propor defender, são interesses mais universais, que não estão comprometidos com interesses privados. Isso é fundamental, Giovanni. Se você fizer, se você conseguir chegar até o fim da campanha, ainda pré-campanha, depois que começar a campanha, se você conseguir chegar ao fim da campanha com viabilidade de se eleger e sem fazer compromissos com interesses privados, certamente você terá uma possibilidade de exercer o cargo de forma magistral, de forma belíssima, porque não terá feito o compromisso. As pessoas dizem, não, aquele político é malvado, ele não... Não há ninguém malvado, nem ninguém bonzinho, não é uma questão do bem contra o mal, não é isso que a gente está falando, é uma questão de defender interesses mais restritos, porque tem compromisso com aqueles que os elegeram, ou você se elege sem esses compromissos, através de mídias sociais, num município que não é tão grande, um município pequeno, onde você consegue ir para o corpo a corpo, conhecer as demandas, as necessidades das populações, vai no bairro, vai na rua, fala com um líder comunitário aqui, com uma associação de bairro ali, e aí você forma uma pauta, você vai constituindo uma agenda, e é com essas pessoas que tem que ter interesse, Giovanni, porque daí a política pública, ela se
ela se realiza de forma mais autônoma, independente dos interesses que não deixarão a política pública, as verbas que muitas vezes vêm de fora ou vêm do próprio contribuinte, não atender os interesses dessas próprias pessoas. Então é muito importante, Giovanni, que você siga fazendo uma campanha nesse sentido, usando as mídias sociais, falando com pessoas que você acha que podem lhe ajudar, constituindo uma boa equipe, como eu já falei, e eu acho que isso é o caminho fundamental. Isso é, eu diria, aliás, o caminho mais limpo para fazer política. E aí, sem negação, política é isso, jogo de interesses, mas defenda interesses que sejam interesses mais universais. Então, é um bom caminho, eu penso. Com certeza. Professor, para nós encerrar aqui, só o Rodrigo Bic, da Rosa, o senhor lembra? Conheço essa pessoa. Tá mandando buenas, Giovanni, baita live. Buenas, professor Guilherme, buenas, Giovanni, baita live. A Nádia do Santos. Tem uma galera, a Luciana, Mariana Ferreira, o Vinícius Trindade, a Regina Fraga, a Aline Inácio, o Denis Correia. Eu estou te ajudando aqui, ó. Ei, tá, que o meu no celular, o meu no celular. O meu tá mais nítido. A Fernanda Pires, que é lá da administração, que é irmã da Lavínia, que faz gestão, a Denito Ortelli, o Rodrigo Bic, que foi colega seu, também foi meu aluno, a Nádia dos Santos Bittencourt, o Vinícius Martins, o Ricardo Miotti, tem uma galera, cara, tá bom? Não, tem ótimo. Quantos, tá bom. Tá, bom, tá bom. Para nós encerrar aqui, como diz o outro, nem olhar essa barba, né, do 7-1 que o senhor mencionou mais cedo. A gente sabe, eu tenho meu time, o senhor tem seu time, eu também acredito que não é o momento do futebol voltar, não é o momento, e só esse Grenal aí já movimentou as redes, já movimentou, é o mercado que o senhor falou, claro, né? A ideia é isso mesmo, e a gente vê o movimento acontecer. Eu sou amante do futebol, para quem não me conhece por Giovanni dos Santos, me conhece por Romarinho, né? E o senhor também ia para as aulas com várias camisas de time, inclusive, infelizmente, com a do Inter, mas felizmente ia com a do Peñarol. Realmente não é o momento para voltar. A gente ainda está passando por um baita turbulência, o Sul aqui principalmente, ainda nem entrou o agosto, e antes de pandemia, então o maior tempo, as épocas de gripe, a gente sabe que é agosto, e não precisa ser nenhum pneumologista para falar isso, era só sair nas ruas que tu via mais pessoas gripadas em agosto do que qualquer outra época do ano. Então é uma análise bem, bem simples que qualquer pessoa pode fazer, né? Mas eu queria aqui, que nem o senhor mencionou, só para que as pessoas possam entender, eu gostei que o senhor falou do pessoal do bairro, né? E eu tenho um relato para fazer para o senhor. Alguns líderes de bairro, já falei com as pessoas aí, a gente conversou, e toda vez eu falo para eles que eu agora vou tentar esclarecer para as pessoas que às vezes eu converso com ela diz assim, tá, tu vai me pedir voto, eu vou te apoiar. Eu digo, não, eu não vou te pedir voto, eu estou numa pré-campanha. Entenda que tu precisa ver o que está acontecendo dentro do município e precisa ver mais pessoas. Eu sou uma opção, essa opção aqui que eu estou te apresentando agora como pré-candidato. E ela assim, mas assim tu me confunde, tu quer que eu te apoie ou tu não quer que eu te apoie? Eu digo, não, faz o seguinte, me acompanha no canal aí, me acompanha na live, vai no YouTube, contei um pouco da minha história lá no YouTube para as pessoas conhecerem de forma sintética, porque eu tenho muitas histórias com muitas pessoas e as pessoas, às vezes com carente, que a gente não fala o nome delas, né? Mas resumindo, o que eu queria falar é que os líderes de bairro, eles têm um papel importantíssimo, né, na comunidade, né? Uma associação de bairro bem administrada, digamos assim, com pessoas capacitadas, capazes de trabalhar em conjunto no meio daquela comunidade, pode ser muito benéfico, e eu já vi acontecer isso na década de 90 aqui em Santana do Livramento, onde tinha muita associação ativa. Eles eram bastante participativos, e a partir dos anos 2000, eu não sei por qual motivo, isso cabe estudar, foram se extinguindo, e aí tem aquele líder, mas ele é só para pegar a chave lá do espaço, ou não tem nenhum espaço, né? Ou eles chegam em época de campanha, agora alguns eu fui falar e falaram assim, nem, a gente não se vincula com nenhum candidato. Eu digo, não, tranquilo, não, tá no teu direito, mas vamos debater, vamos conversar, me dá a oportunidade de conversar contigo.
para que a gente possa chegar em algum bom senso, né, ou algum senso, digamos assim, para que dentro da política pública, no momento que eu estiver na vereança, poxa, lá tem uma viabilidade, tem pessoas capacitadas lá que eu posso entrar com esse projeto lá e eles podem me ajudar a fiscalizar também. Porque um vereador, o senhor sabe bem, ele para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele precisa de um espião, e cada bairro precisa ter um espião, e o espião nada mais é que o presidente de bairro, né, professor? E essa demonização da política fez com que as pessoas, líderes comunitários, que eles fazem também a política pública, porque o governo faz política pública e a sociedade também faz política pública, né, professor? E para que a gente possa identificar um problema público de um bairro, de uma comunidade, essa pessoa é essencial. E eu diria que o presidente de bairro, eu faço uma fala mais forte ainda, para nesse sentido de políticas públicas, a associação do bairro ela é mais importante que o próprio vereador. Porque o vereador é o instrumento para que aquele problema seja atendido, que faça chegar ao executivo, que se tiver que ir no judiciário, que vá no judiciário, mas que o presidente do bairro ele é uma pessoa, ele é um instrumento da comunidade, ele tem que estar ali, ele tem que ser ativo, né, naquele bairro. Esse é o meu ponto de vista. Se eu pudesse falar algo a respeito disso. Claro, complemento de uma forma muito breve. Nem todo problema público, que um problema no município é um problema público, mas nem todo problema público entra na agenda pública. Nem todo problema público ganha visibilidade da política pública. Portanto, ganha uma resposta, a política pública é uma resposta do governo, dos governos, do Estado, mesmo no município, que é uma forma estatal de governo da municipalidade, né? Ela ganha atendimento. Então, é preciso que ela entre na agenda pública. Para ela entrar na agenda pública, para ela entrar no radar, na atenção do gestor público, na vereança, do prefeito, enfim, da sua assessoria, ela precisa passar por uma série de etapas. Uma delas é ganhar visibilidade pública, é ter representatividade. Por isso, essas pessoas que estão nos seus bairros, que são líderes de associações comunitárias, associações mútuas, líderes de bairro, enfim, né? Ou mesmo pessoas influentes que não estão investidas de nenhum cargo especificamente, mas fazem essa questão chegar até os vereadores. Isso é muito importante, porque é com luta, com representatividade que eles farão esse problema que é deles, embora seja público, é local, é localizado em um bairro, em uma rua, porque não tem um poste, porque aquela rua não tem iluminação, porque aquela ponte não tem trafegabilidade, porque uma escola tem goteiras, porque numa escola falta professora da primeira série. São questões muito locais, muito individualizadas, que só irá chegar até o gestor público, o vereador, por exemplo, se ela tiver representatividade, se ela tiver força política para aparecer. Isso vai depender dos laços que o candidato, quando era candidato, construiu com essas comunidades. Por isso é muito importante você dialogar com essas pessoas, circular pela cidade mesmo, Giovanni, sabe? Andar nesses bairros pobres, eu sei porque eu ando muito caminhando. Como o centro é pequenininho, eu caminho muito pela periferia. E eu vejo, claro, o que está acessível para quem anda na rua. Eu vejo muito esgoto na rua, muita ponte, muita calçada quebrada, sem trafegabilidade, muito poste caído, muito fio pendurado, muita coisa que seria necessário ser atendido. Mas também não são só essas coisas, são recursos maiores. E aí, como a gente está caminhando para um fim, isso é importante, Giovanni, sabe? Tem toda essa questão, e você pode se preocupar com isso, porque isso também é importante. Não é porque o probleminha é pequeno, probleminha é de propósito, que eu estou usando a palavra, um fio caído é um probleminha para mim, mas para a pessoa que o poste está na frente da casa dela é um problemão, entende? É um problemão. A ponte que ela usa, para mim que não uso, não é nenhum problema, mas para ela é um problema gigantesco. Então, o probleminha, ele não é geralmente o problema de todos, mas isso é importante que entre também na agenda pública. E muito importante também, agora eu quero chegar, nos recursos maiores, porque a municipalidade também lida com grandes recursos. Sim. E nesses grandes recursos também se estabelecem grandes vazamentos. E aí cabe não demonizar, não, a corrupção faz parte do sistema. Não, de fato, quando a verba é pública, e, portanto, não é de ninguém em particular, mas é de todos, em tese, ali haverá sempre uma chance maior de corrupção. A corrupção, ela não é
uma distorção do sistema democrático. Ela é inerente ao sistema democrático. Só há corrupção porque há relação do setor público com o financiamento privado, muitas vezes. É o setor privado que corrompe o setor público, porque o setor público, ele é público, ele é de todos. E sendo de todos, todo mundo vai, entre aspas, querer tirar um pedacinho. E aí é uma questão fundamental. Então, não é só nessas questões pequenas, mas nessas questões grandes também, nesses grandes recursos, nessas grandes verbas, que o vereador tem que estar, que um futuro vereador tem que já prestar atenção e o vereador tem que estar extremamente atento. Agora, isso não se faz sozinho, Giovanni, repito, isso se faz com uma boa equipe, uma equipe qualificada, um cara que tenha noções contábeis, de administração, de questões jurídicas, saberá estar de antena ligada para esses grandes recursos. E aí, então, de posse do conhecimento desses grandes recursos, saberá melhor distribuir aqueles recursos para os que mais precisem. Embora, claro, a gente sabe, eu não quero deixar de dizer, a política pública é sempre uma ação nas consequências, nunca na causa do problema, que é a pobreza e a desigualdade, que são fundamentais num país desigual como é o país brasileiro. E agora, completamente desgovernado como a gente está, bom, aí os problemas públicos provavelmente se agravarão, sobretudo agora, depois dessa pandemia, que trará uma recessão econômica muito forte. Eu diria que você escolheu se candidatar, a sua iniciativa em se candidatar é um ato, em primeiro lugar, de muita coragem, porque se eleito for, ou mesmo se não for, os que se elegerem terão um desafio enorme pela frente, Giovanni, que é ser vereador diante de uma circunstância extremamente perversa. Haverá demandas inéditas, que nunca, eu diria mais, Giovanni, haverá demandas daqui a um tempo que nem eu, nem você, nem ninguém tem noção que faltará lá na frente. Teremos problemas de saúde, teremos problemas relativos à educação para tirar esse atraso desse enfim, tempo ensino parado que a gente tem agora parado, né? Teremos questões de saúde, de educação, questões econômicas que serão terríveis, e isso vai refletir no município, porque o desemprego vai refletir no município, na venda da esquina, no posto médico, na vizinha, enfim, as pessoas se comprometerão às suas economias por causa dessa recessão econômica. Então, tu tens aí um desafio bem grande pela frente. Mantenha contato com essas pessoas lá de baixo, os lá de baixo, os líderes comunitários, pessoas, circule pela cidade. Ali você estará seguramente mais próximo daqueles que mais precisam imediatamente da política pública. Com certeza. Professor, só para nós finalizar aqui, eu gostaria que o senhor falasse em uma palavra, 2 palavras aí. O senhor, antes de ser professor, o senhor é um cidadão e o senhor tem os seus anseios. E o senhor também tem, que nem o senhor deixa bem claro sempre para nós em aula e deixou bem claro para nós na live, os valores que o senhor gostaria de um agente político. Independente da vereança ou de uma prefeitura, o agente político em si, a pessoa que vai ocupar aquela cadeira lá, que foi eleito, qual é o valor que o senhor gostaria para a gente registrar no nosso lugar de fala? Eu acho que 2 valores. Um, a gente chegou a trabalhar em aula, eu trabalhei com um vídeo do Clóvis de Barros Filho, eu sei porque eu sempre trabalho, é a ideia da transparência. Isso é uma questão pública, né? A transparência. Transparência é fundamental. Transparência pode não ser bom sempre. No mercado financeiro, por exemplo, transparência não é o melhor valor, mas para um agente público é fundamental. Transparente. Saber, e aí dela vai decorrer o segundo, que eu falei, eu acho que basicamente o tempo todo dele, que é o compromisso. O seu compromisso. Então, eu diria 2. A transparência, ou seja, tem que ser visível, transparente, acessível a todos os seus compromissos. Um está extremamente ligado no outro. Tomara que você consiga manter, tomara que, sinceramente, meu desejo é que você se eleja. Eu sei que você é uma pessoa que vai, repito, puxar a cordinha para o lado do bem, eu brinco, né? Ou seja, não sei se você vai se eleger por um partido que é de direita, de esquerda, você pode se eleger, até porque na vereança isso é menos importante, sabe? Lá em cima, na Câmara Federal, isso tem mais implicância. Na vereança, isso não é a questão mais importante, até porque os interesses não são nacionais, mas muito locais, né? Então, se eleja você por um partido do espectro mais à direita, ou partido mais à esquerda, tenha compromisso com aquelas pessoas mais simples que precisam, de fato, do atendimento do cargo que você vai ocupar. Ou seja, compromisso com as pessoas mais pobres, que precisam
da ação do Estado para melhorar suas condições de vida, melhorar a sua segurança, a iluminação da rua, por exemplo, a educação na escola, um acesso à escola, o uniforme, o material escolar, a professora da escola, o atendimento no posto de saúde daquele lugar, naquele bairro, aquela UPA, por exemplo, você seja um fiscal nesse ponto. Então, eu diria que esses dois valores, transparente em tudo que você vai fazer, deixe muito claro isso para a população, e segundo, compromisso. Tenha compromisso, não com interesses que querem tirar do cargo de você lucros para os interesses privados, mas interesses com aqueles que lhe elegeram, pessoas que vêm desde baixo, mais pobres, que precisam da ação efetiva de um vereador. Mesmo que você depois se alce a cargos mais altos no futuro, que eu digo em outras câmaras, esse compromisso nunca deixará você na mão. Os outros, sim, os outros estarão ao sabor dos ventos. Se você estiver atendendo eles, eles estarão do seu lado. Senão, eles não lhe financiarão a campanha. Agora, se você estiver defendendo os interesses e um compromisso com aqueles mais pobres, bom, o compromisso com eles vai ser dar a eles aquilo que eles lhe pedem. Não há nenhum outro compromisso além disso. Isso vai passar pela honestidade de todo edil, de todo vereador. Então, eu diria por aí mesmo, transparência e compromisso. Compromisso com quem realmente precisa da sua ação pública. Professor, obrigado. Foi um prazer enorme. Inclusive, mais adiante, quando tiver um tema aí de interesse, pode me chamar, a gente debate, tá tudo tranquilo. Me chama aí, me chama para debater com os guris. O Vinícius está aqui, o Guilherme Inchauspe também entrou. O Inchauspe também é um cara bom de debater. Chama, vamos fazer um debate aqui no StreamYard, cabem até 10 pessoas. 10 é muito, não dá? Vamos botar aí 1, 2 ou 3, vamos debater um tema, pode me chamar, que eu venho aí contribuir no que eu puder. Tá bom, Giovanni? Show. Obrigado, professor. Uma boa noite. Beleza. Um forte abraço, boa sorte aí no seu trabalho. Taca ali pau.